Olá pessoal, eu vou gravar esse vídeo para mostrar para vocês como é que está o resultado da minha voz depois de 7 meses que eu fiz a cirurgia de injeção de ácido hialurônico na prega vocal que está paralisada. Tá. E também vou passar nesse vídeo os nomes dos médicos que fizeram a cirurgia em mim aqui na Unicamp, que eu não passei no vídeo anterior e tem gente que pergunta. E também vou comentar algumas coisas que eu tinha falado no vídeo anterior que não deram certo, tá? Tá, a minha voz depois de 7 meses que eu fiz a cirurgia, pra mim a voz tá ótima. Eu tenho a impressão que conforme esse tempo tá passando, a minha voz ela tá ficando parecida com a minha voz antes de eu ficar com a corda vocal paralisada. Como eu tinha comentado nos vídeos anteriores, essa cirurgia de injeção tanto do ácido hialurônico quanto de gordura, o corpo vai eliminando o produto e depois a gente tem que refazer a cirurgia. E 7 meses depois, né? Tô chegando a 7 meses, faz 6 meses alguma coisa. E eu ainda não percebi uma diminuição na qualidade da minha voz devido aí a uma possível já eliminação do produto. Muito pelo contrário, eu tenho a impressão de que minha voz ela tá melhorando e ficando cada vez assim, mais natural e mais parecida com a minha voz antes de eu ter a corda vocal paralisada. Assim, a observação que eu faço é quando eu vou falar em algum ambiente que tem muito barulho, ou quando eu vou falar alguma coisa muito rápido, sem pausa, aí eu sinto uma fadiga na, na prega vocal que me força a parar, dar um tempinho aí para depois dar continuidade na conversa. Mas eu penso que também a gente tem que entender que por mais que você fez a cirurgia e a sua voz esteja boa, não vai ser a mesma coisa, né? Não adianta você. Foi o que eu falei pra minha otorrino da Unicamp, que a minha voz ela tava boa, tudo, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Mas não tenho nada para reclamar. A cirurgia, muito pelo contrário, me surpreendeu porque eu não esperava tanto assim da cirurgia, porque quando falava pra mim que eles iam fazer a injeção desse ácido e depois o corpo ia eliminando, eu já imaginei que ia ter uma duração muito pouca e que a voz não ia ficar boa, que eu não ia conseguir melodiar a voz, que eu ia ter talvez dificuldade para beber água, eu não tenho, que eu ia ter dificuldade para comer, eu também não tenho nenhuma dificuldade para comer, ainda bem. E mas também é assim, claro que não é só a cirurgia. Eu fiz a cirurgia. Antes da cirurgia, a gente já tem que passar pelo menos um ano e meio aí de fonoaudiólogo. Aí, dependendo do resultado e do caso de cada um, aí faz a cirurgia. Foi isso que eu entendi. Aí, mesmo depois da cirurgia, eu continuei com a fono. É o que está me ajudando aí a ter essa boa recuperação da minha voz, tá? Não tem como tirar o mérito dos fonoaudiólogos, porque assim, o meu salto de qualidade para voz depois que eu fiquei com a corda vocal paralisada não foi na cirurgia, foi com os fonoaudiólogos. Infelizmente eu não tenho um nome de uma fono para passar porque eu acabei passando com algumas fonos por diversos motivos aí, mas eu sei que a minha voz melhorou com um fonoaudiólogo, tá? Aí a cirurgia ajudou assim a dar um up na voz. Então, faça fono, porque muita gente só pergunta ninguém me pergunta de fono, né? Bom, para começar, eu também não sou fonoaudiólogo, não sou otorrino, tá? Eu só passo o meu caso. Mas geralmente a pessoa só me pergunta da cirurgia, de fonoaudiólogos é poucos que perguntam, tá?
E eu vou passar também, eu vou passar o nome dos médicos que fizeram a minha cirurgia, que eu fiquei devendo. Que bastante gente pergunta e eu não tinha certeza. Porque o que acontece? Lá na Unicamp a equipe é grande e às vezes a gente vai lá, não é a mesma pessoa que te atende. Então dessa vez, da última vez que eu fui lá, aí eu perguntei e confirmei e eu vou passar, tá? Bom, a médica foram dois. Foi a médica Érica Campos. Ela, na maioria das vezes que eu vou lá, ela tá lá com a equipe. Eu tenho a impressão que ela coordena os otorrinos ali que atendem na Unicamp. Pelo menos no horário que eu vou. E também foi o Dr. Agrício Crespo. Eu cheguei a fazer alguns exames com ele e foi ele e a doutora Érica que fizeram a minha cirurgia, tá? Depois eu vou deixar escrito o nome nas observações embaixo, porque o nome dele é um pouco diferente. Então, se caso alguém quiser procurar tanto a doutora Érica quanto o doutor Agrício, só não sei se eles atendem no particular, porque tem gente que pergunta se eles atendem no particular. Talvez seria um meio mais rápido, né, de chegar até eles. Não consegui me informar sobre isso daí, mas pelo menos tem os nomes e o local onde eu fiz a cirurgia, que foi na Unicamp, aqui em Campinas, tá? Eu tava devendo os nomes aí, passei aí. E também o que eu falei que eu ia comentar de algumas coisas que não deram certo, que eu tinha falado no vídeo anterior, é... Bom, primeiro em questão da fonoaudióloga. Depois da cirurgia, eu continuei passando com a fonoaudióloga, e infelizmente eu perdi a fono porque a empresa mudou o convênio. Para mim é muito ruim, né? Porque a gente precisa do acompanhamento com a fono para ela ver como é que tá a sua voz, para te passar, para te orientar como tá os exercícios, né? Então, para mim aí foi complicado perder. Faz mais ou menos 2 meses, 1 mês e meio que eu não tô passando com fonoaudióloga e eu já tô percebendo uma diferença, né? Embora sim, eu faça os exercícios que eu sempre fiz, tanto com a fonoaudióloga quanto os professores de canto, tá? Para quem não viu meus vídeos anteriores, eu sempre fiz aula de canto e também passava com fonoaudiólogo, mesmo com a voz paralisada, com a prega vocal paralisada. Então, isso me ajudou bastante. Fora esse problema aí com a fonoaudióloga, também eu tinha comentado que depois que eu fizesse a cirurgia e conseguisse um bom resultado, eu ia voltar a fazer fono, o que eu voltei e depois acabei perdendo, porque a empresa mudou o convênio. Mas a aula de canto que eu tinha falado que eu ia voltar a fazer, eu não consegui porque o horário não bate. Eu cheguei aí atrás de uma escola de música, uma escola que eu já frequentava aqui em Campinas. Só que o horário não bate. Eu moro em Campinas, trabalho em Vinhedo e o horário que eu preciso não dá certo, tá? Mas eu ainda tenho vontade de voltar a fazer aula de canto. Eu vou voltar a fazer, nem que eu tenha que procurar outra escola, que eu não queria, porque eu já fazia nessa escola, então eu conheço os professores, conheço o dono da escola. Então eu já tenho familiaridade na escola, sabe? Mas, se não der certo, eu vou ter que procurar outra escola. Aí eu vou procurar uma escola de canto, fazer aula de canto, pro terror de vocês, pra quem for assistir, postar vídeo aqui cantando, porque eu gosto, porque era algo que eu sempre fiz antes de ter a corda vocal paralisada, a prega vocal paralisada, e também para quem passa por essa situação ver que é possível, né? Porque teve gente que me mandou mensagem, que inclusive trabalhava como músico, e que depois se encontrou com o mesmo problema que eu, e para mostrar como é que fica, né? Então o vídeo de hoje que eu gravei foi para passar isso para vocês, como é que tá a minha voz. Acho que esses minutos aí que eu gravei de vídeo já deve ter, dá pra ver como é que